Então, pessoal, tudo bem? Olha só, nesse último dia 20 de janeiro, nós demos início aos trabalhos do ano de 2016 do Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. E lançamos também nesse mesmo dia, como pedra fundamental, o programa de formação mediúnica de base. E tivemos a presença de alguns amigos, tivemos a presença também de pessoas que já se inscreveram no programa, né? E nós ficamos aí um bom tempo conversando sobre várias coisas. E o que aconteceu foi que algumas pessoas não puderam vir por questões outras, enfim, e eu resolvi fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer um resumo legal, consistente, uma síntese do que nós conversamos a respeito do programa neste momento de lançamento. Eu estou com os slides aqui e na medida que eu for conversando com vocês a respeito do programa, do lançamento do programa, você vai me acompanhar através do slide. Ficou um negócio legal, ficou um negócio gostoso, ficou um negócio bacana, fácil de você entender e compreender, e aí eu tenho certeza que você vai ter uma melhor compreensão acerca do programa. Então, me acompanhe aqui no primeiro slide. Quando nós resolvemos a fazer o programa, por orientação do plano espiritual, a orientação foi para que tivéssemos uma escola, um programa que atendesse basicamente três grandes urgências. A primeira delas, acompanhe comigo, a primeira delas é desenvolver a mediunidade latente para atuar no acolhimento em casas espíritas e espaços afins. É muito comum termos pessoas que num dado momento têm uma mediunidade já previamente desenvolvida e gostaria de atuar nessas áreas e está precisando de dar uma repaginada no seu processo mediúnico, tá bom? A segunda questão colocada pelo plano espiritual: já participo como voluntário ou tenho posição de liderança e necessito melhorar a minha performance, inclusive em meu consultório, apoiando outras modalidades terapêuticas. Nesse quesito, nós temos aquelas pessoas que já têm no seu ambiente, já tem um ambiente de trabalho apropriado para isso, já tem uma casa, já tem uma liderança, já tem um grupo consistente e gostaria de aproveitar o ensejo desse programa de treinamento para melhorar a performance do seu trabalho. Esse, inclusive, é um trabalho que eu venho fazendo pelo Brasil, em algumas cidades, em algumas casas de acolhimento, e o resultado tem sido surpreendente. A minha surpresa também foi que pessoas que apresentam determinados graus de mediunidade, e eu vou justificar isso daqui a pouco, são aquelas pessoas que trazem para o seu consultório a sua condição mediúnica para um bom trabalho. Lembrando que mediunidade não é um ofício religioso. Vou explicar isso daqui a pouco. Então, você pode se expressar mediunicamente onde você bem entender e onde achar que deve ser feito esse trabalho. Um terceiro tópico eu entendo que para o meu aprimoramento ético e moral, conhecer sobre processos mediúnicos, processos sensitivos e processos espirituais tem uma importância muito grande. Esse é um fator que para mim é muito importante também, porque nesse ambiente de crescimento pessoal, nesse ambiente de evolução espiritual, é importante que você tenha, através de uma prática mediúnica saudável, de uma prática mediúnica legal, você acessar aspectos ligados à sua alma que vão te dar elementos capazes de produzir um salto evolutivo no seu processo. E pessoal, eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes, de coisas fora do planeta. Estou falando de uma coisa legal, uma coisa que é perfeitamente 100% executável. Então, essas três questões básicas: eu quero atuar em casas espíritas, acho que tenho capacidade para isso, sou uma pessoa que já tem uma liderança, já sou um voluntário em uma casa, quero melhorar a minha performance, ou estou pensando refletindo sobre o meu processo evolutivo e quero dar um upgrade em minha vida, né? E também trabalho dentro de ambientes terapêuticos cuja
a expressão mediúnica complementa a minha ação terapêutica, essas urgências hoje, elas estão fora do ambiente religioso, por incrível que pareça, tá? Presta bem atenção nisso. Por quê? Eu quero te dizer, eu quero que você me ajude ou reflita comigo a respeito da pergunta. Me acompanhe aqui. O que é mediunidade? Mediunidade refere-se à capacidade sensitiva e perceptiva de eu entender outras realidades além das 3 dimensões. Lembrando que mediunidade não é um ofício religioso. A capacidade sensitiva e perceptiva que nós temos acerca de outras dimensões, e eu também não estou falando para você ir para a dimensão 32, 87 ou 148, não é isso. Quando eu falo de outras dimensões, eu estou me referindo a níveis de consciência, além da nossa percepção das 3 dimensões, além dos nossos 5 sentidos, mas que estimulam ou dão a nós o sentido perceptivo de uma outra realidade. E essa outra realidade, indiscutivelmente, tem a ver claramente, de forma enfática, com o processo e com o mundo espiritual. Desta forma, a mediunidade se transforma não mais em algo sacrificante ou algo que tem a ver com alguma loucura kármica ou coisa que o valha, mas não, um atributo da nossa condição psíquica, um atributo da nossa condição mental, uma expressão da nossa condição espiritual e que nos serve para expressar a história de nossa alma e serve para expressar as nossas virtudes, que faz muito bem para nós e faz muito bem para o bem comum. Quando a gente fala de tipo de mediunidade, é muito parecido com aquelas pessoas que têm determinadas habilidades. Por exemplo, uma pessoa é um advogado, é um instrumentista, é um artista plástico, é um comerciante. Cada um de nós apresenta um tipo específico de habilidade. E estas habilidades, elas nos servem para que a gente se expresse. Dentro do conteúdo mediúnico, existe pelo menos 5 grandes grupos. Essa divisão, pessoal, essa divisão fui eu que as fiz, tá? E eu vou mostrar para vocês com base num olhar mais, eu diria, num olhar mais técnico sobre os aspectos mediúnicos. Então, me acompanhe no slide. O efeito físico e efeito mecânico. Os efeitos físicos e ou mecânicos são aqueles que permitem que o médium, através da sua condição de emissão e produção de ectoplasma, produzir ações mecânicas, movimentos, produzir materializações, inclusive, coisas dessa natureza, tá? Então é importante que este médium apresente, é importante, pessoal, que este médium, e eu quero que você tenha muito bem claro isso, porque existe uma confusão enorme sobre essa questão de mediunidade de efeito físico. Tá? E os médiuns, para produzir efeitos mecânicos, eles têm que liberar conteúdo bioplasmático. Há que se liberar um conteúdo que se chama ectoplasma, que tem a função de estar estruturado com níveis variados de densidade, de concentração, que podem produzir efeitos físicos, desde um simples e pequeno movimento de uma pena até o bater de uma porta, até um processo mais contundente. Então este médium ele tem que ter essa habilidade, independente do que o plano espiritual está reservando para ele. Então é uma habilidade biopsíquica, a mediunidade de efeito físico. Isso não depende nada, absolutamente nada, do plano espiritual. Claro, o efeito, o que vai ser feito com isso, tem muito a ver, claro, dentro do plano espiritual. Mas a manifestação, o ato mecânico do processo é exclusivamente do médium, do indivíduo. O segundo efeito é a clarividência e a clareaudiência. A clarividência e a clareaudiência são fenômenos psíquicos onde nós percebemos informações e comunicações de duas maneiras. A clarividência que eu enxergo com os meus próprios olhos, ou seja, o plano espiritual modula as moléculas do ar ou do ambiente onde vivemos,
modula inclusive conteúdo bioplasmático gerado pelo médium. Ele faz uma, a palavra certa é essa, ele faz uma pigmentação nessa substância. E a partir daí, o médium, com seus fotorreceptores, tem a capacidade de perceber. E eu vos afirmo, isso não está numa realidade além da terceira dimensão, isso está numa realidade tridimensional. Existe também a clarividência mental, onde, agora sim, o espírito se ocupa de produzir um conteúdo visual, acopla-se ao médium por meios específicos e ativa o banco de imagens, o banco de memória de imagem desse médium, a ponto de fazer com que ele se lembre, com que ele perceba uma realidade específica dentro, por exemplo, de um determinado ambiente. Com a clareaudiência é exatamente a mesma coisa. Para que eu ouça com os meus ouvidos, é preciso que eu tenha um impacto mecânico de uma onda. Assim como você está me ouvindo através desse vídeo, pelo alto-falante do seu computador, porque ele gera uma onda mecânica e produz uma variação, uma vibração nos seus tímpanos, o médium clareaudiente, ele precisa ter a liberação de ectoplasma, criar uma condição de adensamento específico para que o espírito, para que a entidade consiga ajustar-se sintonicamente àquele conteúdo fluídico e dali gerar as ondas mecânicas capazes de produzir uma sensação auditiva. A mediunidade de clareaudiência, ela é uma mediunidade também gerada, produzida por médiuns que têm essa capacidade de efeito físico, de gerar uma grande quantidade de ectoplasma. Existem situações em que este médium, estando em um grupo de pessoas que não tem essa habilidade de clareaudiência desenvolvida, essas pessoas são capazes de ouvir sons, eu ouvi também, eu ouvi isso. Então é uma coisa muito engraçada, porque esse é um fenômeno gerado por esse tipo de capacidade. Da mesma forma, quando eu falo, eu ouço através do meu cérebro. A minha clareaudiência tem essa característica. Eu preciso estar no estado de concentração e meditação, elevar o meu pensamento a um nível sintônico específico, e eu consigo perceber informações que vêm quase que na minha área do cérebro, onde estão os meus bancos de dados da minha memória auditiva. E a partir daí eu consigo perceber algumas coisas, ouvir algumas coisas. Isso eu tenho certeza que pode estar acontecendo com você. Ou não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma habilidade que você pode desenvolver. Existem técnicas para isso. Você tem como aprender isso. E eu não estou falando isso não precisa ser em ambiente religioso. Eu vou repetir, mediunidade não é um ofício religioso. Você pode desenvolvê-la e ter uma mediunidade sadia. Eu estou dizendo uma mediunidade saudável, sadia, legal, bacana, dentro de técnicas avançadas, e que não são tão avançadas assim, dentro de técnicas corretas, onde você possa expressá-la de forma absolutamente tranquila. Deixa eu continuar com vocês aqui, vamos voltar aqui para o slide. Nós temos a psicofonia, a psicopictografia e a psicografia, esse conjunto de mediunidades, então a psicofonia, ela tem algumas nuances. O médium ouve e fala aquilo que o espírito aquilo que a entidade espiritual está orientando para que ele fale. A clareaudiência, ele ouve, pode guardar essa informação e transmiti-la de uma outra forma, mas a psicofonia, ele tem esse caráter, Existe um outro tipo de modulação na psicofonia, onde existe até um estado de entorpecimento, eventualmente um estado quase que de inconsciência, onde a entidade utiliza o aparelho fonador do médium, modula essa estrutura dentro de um campo energético, vibracional, altera inclusive a tensão da corda vocal, chegando a produzir uma alteração na voz do médium. A psicopictografia e a psicografia são tipos específicos de mediunidade cujo acoplamento se dá através do chakra humeral, que é um
chakra que está na altura da nossa costela aqui. Alguns autores, eu os tenho medido sempre do lado esquerdo. Isso para mim é muito claro, tá? Na minha percepção, na minha observação. Alguns autores citam o aparecimento desse chakra do lado direito, mas esse centro de força, ele nos conecta a plexos nervosos ligados aos nossos braços, braço, antebraço e a mão. Então, através do influxo mediúnico da clareaudiência, eu posso escrever alguma coisa que eu estou ouvindo. Tá? Agora, a psicografia e a psicopictografia, os influxos da entidade espiritual se dão diretamente sobre este centro de força e sobre esses plexos nervosos e vão atuar mecanicamente, autonomamente sobre o médium. Inclusive, ele acaba tendo até espasmos musculares no processo da psicografia, no processo da escrita. É uma coisa muito bacana, muito legal, tanto de ver quanto de aprender. E eu estou dizendo a você uma coisa: é uma das práticas mediúnicas mais fáceis de serem aprendidas e nos traz uma satisfação muito grande. Tá? No nosso programa de formação mediúnica básica, uma das primeiras práticas mediúnicas que nós vamos aprender, além da sensibilização, é a prática da psicografia. Tá? É uma coisa legal de aprender, é fácil de aprender. É difícil, talvez, se você não queira ter a disciplina. Opa, aí não há Jesus Cristo descendo na terra que te faça fazer o que... Mas ela é simples de aprender. E na medida que você repete, você acaba ficando virtuoso. É que nem você tocar um instrumento. Você, nas primeiras vezes, você tem até um pouco de dificuldade, né? Mas na medida que você vai tocando, aquilo se torna autônomo. Então os teus músculos acabam adquirindo uma memória, não mais uma memória mental, mas uma memória neuromuscular, que é a memória da entidade espiritual. Então quando você chega a perceber a presença da entidade, você está consciente, você está lúcido. Mas o teu braço quase que escreve sozinho, autonomamente, chegando, eu repito, a ter até espasmos musculares, porque esse influxo psíquico da entidade, ele não se dá mais através do sistema nervoso central, ele se dá através desse processo ligado ao chakra humeral. É uma técnica super legal de aprender, é estimulante para quem está começando, porque tem nas primeiras experiências e nas primeiras práticas resultados muito legais, muito bacanas. O desenvolvimento da mediunidade necessita de uma tecnologia espiritual, de uma pedagogia hoje mais moderna, com um melhor entendimento acerca dos processos espirituais. Ok? A parte, os intuitivos e inspirados, passes e radiações e curadores, são as duas últimas condições mediúnicas. A inspiração e a intuição e a inspiração são técnicas que são desenvolvidas através da meditação, através da oração, através da meditação, através da oração. Eu vou repetir isso insistentemente no nosso programa, no nosso curso. Inspiração, sacada, isso é uma coisa presente, é uma coisa do aqui agora. A meditação é o recurso que te faz colocar no momento absolutamente presente. Quando eu estou com os meus olhos no passado, quando eu estou com os meus olhos no futuro, a minha capacidade perceptiva da realidade, as inspirações contidas nesse exato momento se perdem da minha mente. Eu não tenho conexão com isso. Então, se eu tenho o hábito regular da meditação, se eu tenho o hábito regular da oração, é natural que eu tenha um hábito de manter-me no aqui e agora, no presente. Este é uma prática que nós faremos, está no cânone do programa, todas as aulas, todos os nossos encontros. Nós vamos ter um momentozinho de meditação e oração. Daqui a pouco vamos fazer exatamente a mesma coisa, meditação e oração. E no final do trabalho mais um pouquinho de meditação e oração. Isso tudo para estimular as nossas sacadas mediúnicas. É assim que a coisa funciona, tá certo? Finalmente,
a mediunidade de passes e radiações e a mediunidade de cura. A mediunidade de passe e radiação é também um atributo do médium. Não esquece, gente. Por favor, se vocês acreditam na possibilidade de que um espírito venha e faça a radiação, eu não consegui ainda encontrar uma justificativa para este processo dentro dos cânones da tecnologia espiritual. Se você for falar de processo religioso, não sou eu que vou discutir processo religioso. Desculpa, não estou aqui para isso. Mas dentro do princípio da tecnologia espiritual, das orientações que nós estamos recebendo atualmente, e que não é coisa nova, esses cânones da tecnologia espiritual determinam o seguinte: a transferência de energia por passe ou radiação, a imposição de mãos, tanto na energia estática quanto na energia em movimento, tá? É uma transferência de conteúdo vibracional do médium para a pessoa a quem ele está dando o acolhimento. Dá mais para quem tem menos. É como se fosse aquela história dos vasos comunicantes. Eu tenho um vaso cheio e um vaso vazio. A hora que eu os conecto, o que tá cheio doa para o que está vazio, até produzir uma ação equilibradora. Onde que entra a entidade espiritual, o processo de mediunismo dentro do ambiente de passes e radiações? O médium, por exemplo, dentro de uma casa de acolhimento, ele vai se disponibilizar para fazer com que o grupo de entidades espirituais que dão acolhimento àquele grupo, a base de sustentação daquela falange de espíritos, por exemplo, uma equipe médica do plano astral, que tem uma visão abrangente, transcendente da condição daquelas pessoas que estão sendo acolhidas ali. Elas entrarão no psiquismo do médium, produzirão uma ação moduladora sobre aquele quantum de energia e vão transferir um conteúdo de informação, eu chamo de conteúdo informacional, para aquele indivíduo, a fim de produzir uma ação curadora, por exemplo, uma ação retificadora, por exemplo, uma ação de acalento, de paz interior. Isso é, sem dúvida nenhuma, um atributo do plano espiritual. Não tenha dúvida disso. Ok? Então, e finalmente, a mediunidade de cura. A mediunidade de cura, ela traz para o trabalho de acolhimento o que é o ápice do trabalho, gente. A mediunidade de cura, aquela onde o médium, este sim, e eu vos afirmo, o médium hoje que trabalha com cura, em todas as áreas, implantes, que trabalha com cataplasmas, cirurgias espirituais de materialização e desmaterialização, estes médiuns precisam ter a sua habilidade de efeito físico ou psicomecânica muito bem desenvolvidas, sob pena de não fazerem um trabalho com a excelência exigida para um trabalho mediúnico como esse. Tá certo? Então eu posso tranquilamente executar uma cirurgia espiritual no meu consultório, através do meu trabalho. Eu, por exemplo, sou acupunturista, eu trabalho com medicina chinesa, eu sou especialista nessa área. Então, quando eu preciso executar através da dinâmica do mediunismo, utilizando o processo de cirurgia, eu não tenho o menor problema com isso. Eu estou ajustado a essa condição, o meu ambiente está preparado para isso, e eu utilizo esse recurso mediúnico para produzir uma ação corretiva sobre aquela determinada área, com resultados surpreendentes. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque eu estou usando uma técnica. Mediunidade não é ofício religioso. Por favor, coloque isso na sua cabeça, daqui para frente. Você pode tranquilamente desenvolver habilidades e as usá-la da melhor forma possível, sem o menor problema, ok? Então vamos seguindo. Como é que eu sei que a minha mediunidade está desenvolvida? Como é que eu sei que a minha mediunidade está aflorada? Esta é uma pergunta capciosa de ser respondida, gente. Porque quando nós olhamos para processos mediúnicos e quando a gente olha, a gente chama de patologia mediúnica. Eu não gosto muito dessa fala não.
tá? Porque quando fala de patologia mediúnica, dá a impressão que o fato de eu ter uma habilidade mediúnica desenvolvida, isso para mim é um peso, isso para mim é um karma, isso para mim é uma maldição. Cara, eu não... Desculpa as pessoas que pensam diferente de mim. Eu não consigo conceber a possibilidade de olhar para o processo mediúnico e entender que isso é alguma coisa limitante em minha vida. Muito pelo contrário, é um processo de libertação. Então, quando nós percebemos, isso é muito comum dentro de alguns grupos espíritas, graças a Deus que isso está acabando hoje, tá? Mas quando você olha, eu vou te dar o elenco aqui, siga no slide comigo. Pessoas que são doentes mentais, com algumas psicopatias, pessoas que constantemente são assediados e dizem que são entidades sombrias, desconhece o mecanismo dos fenômenos, que apresenta toda aquela confusão, tem medo de assumir responsabilidades. Então a possibilidade, aí sim, a mediunidade passa a se tornar um grande problema na vida dessa pessoa. As pessoas são acomodadas, elas não têm absolutamente nenhum tipo de são incipientes, elas não, são ociosas na sua... Elas são sectárias e presunçosas. Essa última aqui, que é o mais limitante, que tem fortes processos religiosos limitantes de tutela, essa condição limitante, essa condição leva o indivíduo a esse sectarismo. Eu sei tudo, eu sei o que, então, porque eu li no livro, é assim e acabou. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de experiência. Então, este tipo de expressão mediúnica, que passa pelas doenças, que passa pelas limitações, que passa pelas confusões e pelas indecisões, isso tudo não contribui em absolutamente nada com o desenvolvimento mediúnico. Sobretudo, pessoas que ainda insistem em dizer que os seus distúrbios mentais são distúrbios mediúnicos. Gente, a mediunidade, ela se reveste de algo muito mais sublime, é algo que Deus coloca sobre a nossa, e infunde em nós, na nossa condição psíquica e espiritual, na nossa condição mental, como bênção. E eu convido vocês a pensarem dessa forma. Eu estou fazendo esse convite a vocês, para que saiamos um pouco desse, um pouco não muito, desse conteúdo tacanha e limitante, e tenhamos uma visão um pouquinho mais moderna a respeito do processo mediúnico. Eu não preciso sofrer com a minha mediunidade. Eu escolho não mais agir dessa forma. Eu escolho não mais ter aquela atividade. Eu vou ter que me responsabilizar por isso. Tá certo? Então essa é uma questão básica. Eu não quero mais fazer o que a história da minha alma determinou que eu fizesse. Eu preciso me responsabilizar por isso. Provavelmente eu vou ter problema. Tá? Isso é indiscutível. Agora, não significa que esse fato não significa que a mediunidade se transformou em uma maldição na minha vida. Absolutamente não. Não existe uma correlação entre essas duas questões. Tá certo? Então isso é um fator que eu quero deixar muito bem claro com vocês. Combinado então. Muito bem. Agora, o que é legal nessa história toda? São os médiuns cultos, que são instrumentos mais afinados, que têm o prazer pelo estudo, têm a disciplina pelo estudo. São médiuns que têm uma flexibilidade, mente aberta, são pessoas que estão ligadas ao trabalho e ao progresso. Os médios com características de flexibilidade, eles se conectam com a sua instrução, mas também se conectam com as suas experiências. O que é que essa experiência trouxe para mim com base na literatura, com base nas instruções dos espíritos? Eu posso juntar uma coisa com a outra, eu posso agregar isso como tecnologia para a minha vida mediúnica. Se legal, positivo, vai adiante. Isso é crescimento, isso é transcendência, isso é iluminação. Ok? Vou convidar você a refletir comigo qual foi a base que eu adotei juntamente com a orientação do plano espiritual para que pudéssemos dar suporte ao programa de formação mediúnica de base. Eu trouxe para a minha reflexão, e já venho compartilhando isso com muitas das pessoas que estão próximas de mim, os princípios transformadores do cristianismo primitivo.
Quando eu falo cristianismo primitivo, eu estou falando das instruções do Cristo Jesus, que foram mais ou menos até o século IV, né? Quando o Império Romano, através de Constantino, assumiu que a doutrina, que o cristianismo seria a doutrina ou a religião do Império Romano. Só que o cristianismo primitivo, ele basicamente está dividido em 3 etapas, tá bom? Essa divisão eu a fiz para tornar o processo didático e para explicar o que eu tenho para explicar para vocês. Existem coisas, o estudo do cristianismo primitivo ele é muito mais portentoso, ele é muito mais consistente, existe o estudo canônico, do texto canônico, dos evangelhos apócrifos, da tradição oral e das experiências místicas, nos dão uma quantidade enorme de elementos para que a gente possa fazer reflexões profundas e, claro, produzir grandes transformações em nossa vida. Tá? Então eu quero te mostrar a primeira história do processo do cristianismo primitivo. Está especificado em Mateus 19. No capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, tem uma passagem que diz que trouxeram as crianças para que Jesus impusessem as mãos. E o pessoal ali, os próprios amigos de Jesus, os próximos de Jesus, não venha. Como dizer, essa criançada encheu o saco. E Jesus, na boa, falou, não, peraí, deixa a gurizada vir aqui, deixa que eu vou abençoá-las, eu vou colocar a mãozinha na cabeça delas, vou abençoá-las. Porque delas é o reino dos céus. Então, a linguagem metafórica dentro desse contexto, dessa parábola do Evangelho de São Mateus, nos remete à primeira etapa do nosso processo evolutivo, onde nós recebemos a tutela dos maiores, dos nossos pais, dos nossos orientadores, dos nossos professores, que nos dão caminhos e até limites de como nós devemos proceder. Vai fazendo com que sedimente em nós as nossas virtudes e as nossas potencialidades, fazer com que desperte em nós o reino de Deus. Num segundo momento tem uma outra parábola que exemplifica este segundo momento, que é a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A parábola do filho pródigo, eu acredito que você saiba, ou não sei. Mas se você não sabe, eu vou te contar resumidamente. Um grande proprietário, né, dono de uma grande propriedade rural, tinha 2 filhos, e um desses filhos chegou para o pai e disse o seguinte: pai, olha, vamos dividir os bens, o meu e do meu irmão, me dê a minha parte, que eu vou sair para o mundo, eu vou viver as minhas próprias experiências. E esse jovem foi pelo mundo e torrou toda a riqueza daquele pai. Num dado momento ele volta, o pai ficou desgostoso com aquilo. Num dado momento ele volta, e ao perceber que estava voltando, um dos servos desse senhor correu até ele e disse: olha, eu estou sabendo que seu filho está voltando para casa. E mais do que depressa, esse senhor já preparou a vinda dele, preparou um banquete, preparou roupas novas e tudo mais, e disse para os servos: separe um anel e uma sandália, e dê a ele roupa, coloque um anel da nossa família e o coloque sandália. O símbolo do anel e o símbolo da sandália, no entendimento dos princípios do cristianismo primitivo, é a reconexão, é a aliança, é a volta para casa, é o sentido de que eu estou voltando para casa, mas eu estou voltando para refazer esta aliança para com meu pai. E aí o filho que fica em casa, né, ajudando o pai, passando por todas as dificuldades, vai lá e vai se queixar: pô, pai, que sacanagem, o outro gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a nossa riqueza, tudo, e você ainda o trata como um banquete. E aí o pai diz o seguinte para o filho: olha, você que está aqui comigo, dizendo, você, filho, que está junto do pai, você tem todas as minhas riquezas, você partilha comigo de todos os meus bens. Esse está voltando agora e ele precisa ser muito bem acolhido.
E Jesus, Lucas relata o diálogo de Jesus a respeito, por exemplo, do pastor que tem 100 ovelhas e quando perde uma, ele confina as 99 e sai em busca dessa ovelha perdida. A coloca no ombro e quando volta para casa, volta jubiloso pelo fato de tê-la resgatado, de tê-la trazido de volta da escuridão da perdição para a luz do acolhimento. Então esta é a segunda parte do Evangelho de Jesus. Esta segunda parte do Evangelho de Jesus, o indivíduo já não é mais um indivíduo tutelado, é um indivíduo que já passou pelas experiências que a vida pôde lhe proporcionar, independente dos limites ou não, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para a casa do meu pai, eu quero compartilhar de novo das suas riquezas, mas agora eu quero ficar e quero ser um obreiro útil e dedicado dentro da nossa família, eu quero participar desse novo convívio. Então este entendimento no ministério de Jesus naquela época era ainda um entendimento que carecia de alguns recursos cognitivos. Eu confesso a você que quando algumas pessoas leem a parábola do filho pródigo, ainda se chocam com esse comportamento, mas não percebem a grandiosidade do Cristo Jesus quando oferece ao seu filho, não necessariamente estou falando de perdão não, mas oferece o seio da sua família de novo. Venha a mim, meu filho, venha que eu estou aqui para te receber, a casa está aberta, eu quero novamente fazer uma aliança com você, desfrute do nosso convívio, desfrute da nossa hospitalidade, desfrute das riquezas celestes. Assim diz essa parábola. E a terceira e última etapa do ministério de Jesus é essa daqui, ó. A morte como transcendência. A morte, não aquela figura alegórica, sobretudo que os filmes mostram com uma sordidez, com requintes de crueldade, mas a morte como um rito de passagem. Eu morri para essa vida e renasço para uma vida, para uma outra vida, eu renasço para um outro momento. Tá? Sobretudo pelas inscrições que circulam nos apócrifos, sobretudo que estava escrito no madeiro de Jesus, I-N-R-I, que todo mundo chamava Jesus Nazareno, o rei dos judeus, mas era uma transcrição do Igni Naturae Renovatum Integrae. É pelo fogo que a natureza se renova integralmente. O fogo ele é calcinante, o fogo ele é mortificante. Tá? Então a morte como esse fogo que calcina e que aniquila a tudo, mas é o fogo renovador. É através da morte que se chega à transcendência. Eu só quero dizer uma coisa a você que está me ouvindo até agora. Nós já estamos com um tempinho de conversa aqui. Eu posso assegurar a você que o programa instituído eu digo a você que o programa que nós estamos propondo para vocês, que é o programa do Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma, nós não vamos passar por essa terceira etapa. O foco de atenção para o programa de formação mediúnica de base está ligado nessa metáfora do filho pródigo, nesses médiuns que foram embora, nessas pessoas que se desligaram do processo religioso, que é tutelado, que é essa tutela, o pai ainda com a mão em cima da criança, né? Mas que foram embora e que agora, num gesto de rebeldia, e que agora voltam. Tá? O Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma quer ter este comportamento, quer ter este compromisso de receber os rebeldes, de receber aqueles que se rebelaram com processos religiosos. Eu não estou aqui desqualificando, eu não tenho o direito de desqualificar o processo religioso. Eu só estou afirmando que dentro dos processos religiosos, dentro dos ofícios religiosos, via de regra, a mediunidade é tratada de uma maneira religiosa, não de uma maneira técnica. Eu sinto muito dizer isso. É como eu não tenho problema nenhum em dizer o que eu penso e o que eu acho, eu estou afirmando. E provavelmente
Pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, irão discordar de mim. Eu respeito, eu aceito a sua discordância, porque é parte integrante de quem milita dentro do cristianismo primitivo aceitar as diferenças, com amor, com compreensão. Eu te respeito, eu te compreendo, mas eu não te aprovo. Mas isso para mim é fundamental, é básico. Bem, então a base do cristianismo primitivo é exatamente a ideia de fazer com que desperte dentro de nós o reino de Deus. Às vezes ela está adormecida, latente, ela precisa ser despertada. E despertar o reino de Deus requer exercício. Eu não desperto o reino de Deus esperando que as coisas aconteçam. O despertar, ele tem, o verbo despertar, ele é algo dinâmico, mecanicamente positivo. Ele tem aceleração, ele tem uma força que o impulsiona. É a mesma coisa quando você acorda pela manhã, que você abriu os olhos, bom dia, legal, que dia maravilhoso, vamos levantar. Você tem um impulso de oferecer ao seu corpo a possibilidade dinâmica de um novo dia. Você tem a possibilidade de oferecer à sua mente, pelo gesto mecânico, de, puxa, vamos adiante, bora para frente, então vamos que vamos, ok? Então, o despertar do reino interno, o despertar do reino de Deus dentro de nós, é exatamente essa metáfora. Então, quando eu quero passar com vocês agora o programa que vai ser desenvolvido. Eu só quero atentar o seguinte: o programa tem 3 etapas. 3 etapas. Tá? Essas 3 etapas, eu vou mostrar aqui para vocês essas 3 etapas. E eu vou explicar só a primeira, que essa primeira vai demorar 4 meses no mínimo de trabalho, e eu vou explicá-las para vocês. Depois você vai dar um pulinho no site, você pode dar uma curtida positiva aqui no nosso canal do YouTube, que está aqui embaixo, dá um cliquezinho ali, para que cada vez mais esse vídeo, se você achar que ele foi interessante, para que cada vez mais pessoas assistam. E também, se você puder dar um pulinho na nossa página, é só dar uma cutucadinha aqui em cima, naquele íconezinho que tem uma exclamação. Se você mover o mouse, ele vai aparecer. Você vai dar um pulinho na nossa página, lá tem as informações detalhadas de todo o programa. Mas eu vou explicar para você agora a primeira parte do programa com todas as disciplinas desse meio. Tá combinado? Me acompanha aqui. O programa tem a ousadia de querer resgatar o sentido primitivo das recomendações do Mestre Jesus quanto ao despertar, o primeiro dos 5 passos, que é conhecer a realidade divina através da vivência ética, moral e das experiências ritualísticas de contato com as esferas espirituais. Como eu disse, nós fizemos isso em 3 etapas, e a primeira etapa é estudo sistêmico da anatomia sutil. Esse estudo sistêmico da anatomia sutil tem a ver com a compreensão dessa multidimensionalidade do nosso corpo, que vai da bioquímica, da estrutura genética, das células, dos tecidos, dos órgãos, dos nossos funcionamentos sistêmicos, passando pelo processo mental, psíquico, cognitivo, e esse envoltório que se manifesta através de toda essa dinâmica biológica. Então esse conteúdo sutil que nos serve para o processo mediúnico vai ser útil para uma série de coisas. Nós precisamos conhecer como é que ele funciona, quais são os conteúdos orgânicos, bioquímicos, emocionais, mentais que estão contidos neste corpo sutil. Meditação e oração. Claro, lembra que eu falei no começo, meditação e oração é parte integrante da nossa disciplina. A mediunidade perceptiva, a mediunidade intuitiva, a mediunidade sacada depende do momento, do estar aqui e agora. Meditação e oração é uma prática única que consegue produzir os efeitos dinamizadores das sacadas, das intuições, das percepções, até de outras realidades naquele exato momento. Okay? O outro item, as 7 leis herméticas. As 7 leis herméticas são as leis propostas por Hermes Trismegistus. E os 7 influxos divinos.
Então, a confluência dessas duas linhas de pensamento vai nos remeter a um entendimento que remete ao anterior, nos vai remeter o que antecedeu a pelo menos 10 milênios antes do aparecimento do cristianismo. Tá? As leis herméticas e os 7 influxos divinos, principalmente esse último, os 7 influxos divinos, tem muito a ver com a cultura africana, por exemplo, a cultura dos orixás. Eu vou discutir um pouquinho isso conosco, com o grupo, porque isso vale como cultura, isso vale como história e vale como entendimento acerca das nossas relações com Deus, com o Criador, com a mônada divina, dentro de um espaço tecnicamente adequado. As práticas mediúnicas, nós vamos ter as práticas mediúnicas de passe, radiação, imposição de mãos. A gente vai tratar de algumas técnicas que são usuais, A psicografia vai ser uma delas que nós vamos treinar bastante logo no começo do nosso trabalho, e você vai certamente se surpreender com a sua capacidade de poder transferir para o papel uma informação, um conteúdo informacional que você trouxe, que você captou de um outro ambiente de inteligência, de uma outra área, de um outro arquivo que não o seu. Isso é muito legal, cara. Isso é show de bola. Este é uma das práticas mediúnicas. Eu acho uma das práticas mediúnicas mais chiques que tem é a psicografia. Porque você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer isso onde você estiver, desde que você mantenha o teu sentido mediúnico adaptado a isso. Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos nos encontrar durante 4 meses e eu quero que você acompanhe a agenda. Vou te mostrar aí, dá uma olhadinha na agenda. Nós vamos nos encontrar em fevereiro, no dia 13 e 27, em março, dia 12 e 26, no dia 9 e 23, e em maio, no dia 7 e no dia 21. Aos sábados, a partir das 13 horas, e a gente vai até 18, 18h30. É um tempo bom para a gente trabalhar bastante. Nós temos um número limitado de 20 pessoas, não mais que isso, porque nós não temos condição de, se nós quisermos treinar, nós temos que ter, primeiro, espaço adequado para fazer o treinamento. Isso nós temos aqui, tranquilamente. Então, quando você estiver lá na frente, já passou por todas as etapas de formação, pelas 3 etapas, as etapas terapêuticas, os adestramentos mediúnicos de alta complexidade e tudo mais, você estiver apto a executar todas essas tarefas, você provavelmente vai querer ter a sua própria casa de acolhimento, você vai querer ajustar-se como voluntário a uma ou outra casa. Eu tenho certeza absoluta que mesmo que você tenha que se adaptar ao trabalho da casa ou fazer uma aclimatação técnica ao trabalho da casa, eu tenho certeza absoluta, este é o meu propósito como dirigente dessa instituição, de oferecer à comunidade médiuns de alta competência, de alta qualificação técnica, com conteúdos espirituais de alto nível, que sejam pessoas que serão muito bem-vindas em todos os lugares, levarão na sua bagagem, na sua mochila, o sentido do cristianismo primitivo, o sentido do amor, o sentido de uma espiritualidade muito bem desenvolvida, de uma espiritualidade consistente, de seres amorosos, transformadores, seres justos e leais, pessoas que realmente fazem a diferença na vida das outras. Ela é uma pessoa diferente e faz a diferença na vida das outras pessoas. E mais do que isso, tudo aquilo que você disser seja avalizado pelas suas ações. Recomendações do Mestre Jesus, palavras e atos. Se as suas palavras não são avalizadas pelas suas ações, que pena, não é legal. Isso não tem nada a ver com as orientações do Cristo Jesus. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês, assim, votos de muitas felicidades, alegria, contentamento, prosperidade, vida longa. E se você realmente se sentiu motivado a participar desse programa, mande um e-mail para mim,
se inscreva, peça os dados para a sua inscrição. É acessível, posso assegurar a você, as condições para você participar é extremamente acessível. E eu repito, você estará num ambiente, primeiro um ambiente seguro e num ambiente onde nós teremos um número reduzido de pessoas para que a nossa equipe possa dar a você amplo e total apoio para esse seu desenvolvimento técnico e espiritual. Tá bom? Vou ficando por aqui, vou trabalhar mais um pouquinho, tá bom? Grande abraço para você, até a próxima, tchau, tchau!